Olá, a Aline Zanini teve um contratempo, não vai poder participar, fazer a nossa live número 8 hoje, então ela vai acontecer amanhã, ou assim que for possível. Mas para você que ficou esperando, porque eu fiz o story mais cedo, né? Eu vou fazer uma leitura deste livro maravilhoso, nosso amado Bert Hellinger, sobre constelação, e vamos comentar. Em seguida, logo após desse comentário, nós vamos fazer uma meditação maravilhosa, que é bastante assim dirigida, pensada, né, na nossa criança interior, feita pelo professor Andrei Moreira. Sigam Andrei Moreira, andreimoreira.com, site dele. Eu fiz um curso com ele, Criança Interior Ferida. Ele tem muitos outros cursos, mas esse é fantástico, tá? Então, assim que terminar a leitura, eu vou para a meditação. Então, você já se prepara aí, coloca uma aguinha, tá? E respira. Bom, o texto aqui do nosso livrinho, Histórias de Amor. Eu escolhi um texto rápido, só para não deixar passar em branco, porque como eu fiz stories convidando, né, para vocês, o amor que adoece e o amor que cura. E o texto é o seguinte: uma criança sabe exatamente o que deve fazer para ser amada pela família e também o que não deve fazer para não perder o amor. Isso é importantíssimo, gente. Independentemente de onde estivermos nos movimentando ou unindo a pessoas, sentimos instintivamente, bebezinho recém-nascido, o que devemos fazer para que possamos fazer parte, pertencimento, e o que precisamos evitar para não perdermos o direito de pertencer. Isso é vital, isso é lei da sobrevivência. O que o bebezinho já nasce fazendo desde o momento que nasce. O sentido com o qual percebemos imediatamente o que devemos fazer, nós o chamamos de consciência. Isso é, na verdade, isso não é nem no parto, isso já é na gestação, porque ele está lá na barriga da mãe e ele já percebe as alterações, ele sabe o que aconteceu, se a mamãe não está bem, se a mamãe está com medo, isso tudo é passado para a criança, tá? Isso é desde a gestação. Então, quando a mamãe descobre que está grávida e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Às vezes é uma gravidez não planejada, não desejada, ou de repente o papai foi embora, e de repente a mamãe não tem como trabalhar para sustentar aquela criança. Isso acontece direto, né? Então, Sandra Mara está pedindo uma participação para... uma solicitação para participar ao vivo. Eu nem sei como faz, tá, Sandra? Então, acho que na próxima a gente pode estar vendo isso. Agora eu vou continuar lendo o texto e depois vou comentar, tá? Se fizermos algo que nos garante um relacionamento, sentimos-nos inocentes. Inocentes no sentido terapêutico, tá? E temos a consciência tranquila. Então, assim, o bebezinho, né? Tô colocando lá o bebezinho. Se a gente faz algo, um sorriso, e a pessoa que está interagindo ali com o bebê, tem bebê que já nasce sorrindo, né? Então, o bebezinho já percebe que a outra pessoa gostou dele. Então, ele fica inocente, inocente no sentido de terapia. O Bert Hellinger fala inocente ou culpado, sabe? Depois, mais pra frente, eu explico isso. Mas a criança já fica tranquila, que ela já sabe que foi aceita. Tanto que a parteira, as enfermeiras, os profissionais ali são extremamente amorosos com o bebezinho que está chegando, são cuidadosos, delicados, e o bebezinho percebe que ele está acolhido. Quando ele se sente acolhido, ele pode respirar, ele pode continuar com a vida. Isso é extremamente vital. Só que a gente segue na vida fazendo isso, né? Então, se um relacionamento, se fizermos algo que coloca o relacionamento em perigo,
sentimos-nos culpados e ficamos com a consciência pesada. Por exemplo, uma criança que está na fase do desfraude, estou dando um exemplo que veio assim, e o bebezinho faz cocô no chão, está sem fralda. Então, ele percebe que aquela pessoa que está interagindo com ele, aquele tutor que está ali, papai, mamãe, seja quem for, fica com brava. Ah, você fez cocô no chão. Então, ele sabe que fez uma coisa extremamente prejudicial à manutenção da vida dele, pertencimento. Ele sabe que ele cometeu um erro terrível e, dependendo do grau de repetição dessa mesma situação, ele vai adquirir ali traumas para o resto da vida. Né? Então tem os traços de caráter, depois a gente vai, porque aqui eu estou lendo só rapidamente para eu comentar. Então nós precisamos ter muitíssimo cuidado com como a gente lida com os bebezinhos, tá? Então o bebezinho percebe, né? Então, se o relacionamento for importante para nós, vamos supor que é papai ou mamãe, ou a babá que dá o alimento, que troca a fralda, que nos segura para a gente não cair, isso é extremamente importante, né? É uma pessoa que está passando na rua, tanto faz, mas aquele que é vital, que cumpre as funções vitais, que te dá a manutenção da vida, aquilo ali é desesperador, né? Mudamos o nosso comportamento de maneira que tenhamos a certeza de podermos pertencer novamente. Ou seja, ainda no bebezinho que fez cocô no chão, ele trava, ele passa a ter prisão de ventre, porque ele tem necessidade primal, né? Primordial de pertencer. Então ele vai desenvolver prisão de ventre. Vocês observam que tem pessoas, eu sou uma delas, que dificilmente consegue fazer cocô fora de casa, quando está no ambiente externo. Isso vem lá do desfraude. A gente leva para a vida adulta. Uma criança está vinculada à sua família através de um amor profundo. Esse amor é tão grande que a criança faz tudo para poder pertencer. Através desse amor e da necessidade de pertencer, fazer parte, uma criança também se mostra disponível, olha a importância, para assumir algo pesado ou até morrer, se for o caso. Por isso que a gente fala, mas como assim? Mas se for preciso morrer, a criança é capaz de desejar morrer no lugar da mãe, por exemplo, ou no lugar do pai, se achar que assim está servindo a família. Então, por exemplo, isso acontece. A mãe está doente. A criança sabe da importância da mãe no círculo familiar. Ele é capaz de dizer assim, Deus, que eu morra no lugar da mamãe, para que a família continue existindo. Ele se coloca a serviço da família, oferecendo a sua própria vida. Isso bebezinho faz isso, gente. É verdade. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. É só ver as doenças, porque quando eles colocam a serviço, ele também fica doente. E aí vem o caso dos bebezinhos repetirem a doença da mamãe. A mamãe fica doente, a criança pequenininha está ali, está vendo a mamãe doente, e ela fala que eu possa ir no lugar dela, ou ficar doente no lugar dela. Aí sabe o que acontece? Ela fica doente igual a mamãe, por identificação parental. É assim que funciona. Nós sabemos disso. Se, por exemplo, a mãe estiver muito doente, nem tinha lido, e a criança tiver medo de que ela morra, às vezes ela pensa, se eu morrer, a mamãe permanecerá viva. Então, esse amor leva a criança à doença e também à morte. Acontece, gente. Este seria um amor que adoece. A fantasia de que poder... Fantasia, tá? A fantasia da criança. O mundo da imaginação infantil. A fantasia de que podemos salvar alguém através do próprio sofrimento, quer dizer, se dando em sacrifício
Eu me sacrifico para que mamãe possa viver e a família possa continuar. É mágico, é um pensamento mágico infantil. Achamos que temos o destino de uma outra pessoa em nossas mãos. A vida da mamãe depende de mim. Isso é um pensamento mágico e infantil. Só que a criança, na mais das vezes, não sei nem o percentual, ou nunca, ela nunca verbaliza. E os adultos que estão ali à volta dela não percebem que isso acontece. E ela continuando e que sofrendo em seu lugar, vivendo aqueles sintomas que a mamãe apresenta, podemos mudar esse destino. Eu sofro, eu me sacrifico, eu imolo o meu próprio corpo, eu trago para mim aquela doença para que a mamãe possa viver. Pensamento mágico da criança. Muitas doenças e tragédias em família originam-se dessa fantasia. A questão agora é como podemos ajudar alguém que ama desta forma mágica. Quer dizer, é só na imaginação dela que isso existe. Só que ela somatiza, traz isso para o corpo físico, né? Para que o mesmo amor que o adoece em um amor que cura. Como fazer para que a criança entenda que ela não precisa ficar doente igual a mamãe. E ela pode ter um amor que cura. Seguindo então, Bert. O que ajuda aqui é o reconhecimento, quer dizer, traz para a consciência da criança ou da pessoa já adulta que todo sofrimento proveniente do amor mágico, ou seja, irreal, né, é em vão. E que nesse sentido a nossa boa consciência nos engana. Porque a criança, segundo o linguajar da constelação, a criança tem uma boa consciência de que ela ficando doente, trazendo os sintomas da mamãe, a mamãe se cura e a vida continua. Só que ela fica doente também e provavelmente não vai ter nem quem cuide dela, nem descobre por que ela ficou doente, né? Ou seja, quando o nosso amor cego torna-se um amor que enxerga, e nós, ao invés de sofrermos e perdermos a vida de consciência tranquila, concordamos com aquilo que nos mantém vivos e que está a serviço da vida, apesar da consciência pesada. Então, o que cura? Quando a criança, ou adolescente, ou já adulto, ou lá na frente, às vezes até no fim da vida, toma consciência de que era um pensamento mágico e que não curava, só adoecia. Então, quando ele muda a postura, aí o amor cura. Muitos têm a fantasia de que se amarem suficientemente, algo há de dar certo. Se eu amar muito, vai dar certo. Acham que seu amor possui o poder de mudar um outro. Como assim, se eu amar muito a minha mãe vai se curar. Isso é um pensamento mágico mais do que recorrente. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo lá para frente vai perceber que conhece algum caso de, principalmente criança, né? Então, acham que seu amor possui o poder de mudar o outro. Se eu te amar, você vai mudar. Portanto, muitos pais têm a ideia de que, amando suficientemente os seus filhos, estes se desenvolverão da forma que eles querem. Mas não é assim. Eu amo tanto meu filho, tanto, que ele vai entender esse amor e ele vai ser do jeito que eu acho que tem que ser. Também não acontece assim. Uma das experiências mais dolorosas é que precisamos reconhecer que o amor é impotente. É impotente, gente. Uma criança também fará essa experiência se achar que pode salvar alguém através do seu amor. Professores e ajudantes, ele chama de ajudante porque o terapeuta, ele não cura ninguém, ele só ajuda. Então, todo terapeuta
constelador, Bert Hellinger chama de ajudante. Ele não fala, eu sou terapeuta, ele fala, eu sou um ajudante. Tá? Porque é aquela pessoa que ajuda, mas não resolve. O que resolve é a própria pessoa alcançar a consciência, né? Professores e ajudantes também fazem a mesma experiência. Às vezes, eles dizem, eu me esforcei tanto com alguém, né? E agora ele não está se desenvolvendo da forma que eu imaginava. Nossa, eu dei tanta aula para aquela pessoa, ou terapeuta, nossa, depois de tantas sessões, 2 anos fazendo terapia, e você, o meu cliente ainda não entendeu o que precisava ser entendido, né? Isso, aí a gente fica frustrado, mas é porque só o amor não é suficiente, é preciso haver a consciência, né? E ele conclui assim esse pedacinho. O que eu digo em relação a esse fato? Graças a Deus. Olha o que ele diz. Cada um se desenvolve de acordo com as suas leis internas. Cada um tem seu momento, tem seu movimento, tem seu degrauzinho, tem a sua hora de acordar. Não é na hora que o outro quer. Cada um possui seu próprio destino e através dele tem uma força especial. Então, eu gostei muito de ler esse pedacinho. Esse pedacinho veio em função da Aline ter ficado indisponível. Era a nossa 8ª sessão de contatos extrafísicos. Então, só para não deixar passar em branco, eu fiz isso, mas eu tenho certeza que essa leitura vai ser extremamente valiosa. E a gente sofre menos, ou até deixa de sofrer, quando a gente entende que só amar não vai modificar as situações e as outras pessoas. É preciso que aguardar o momento em que aquela pessoa amada, aquela pessoa que é o fruto da nossa dedicação, do nosso amor, adquira consciência. E isso é uma chave, uma maçaneta, né, que abre de dentro para fora, infelizmente. Namastê, muito obrigado por estarem aqui ouvindo. E a qualquer momento, assim que a Aline tiver condições, nós faremos o 8º encontro, a 8ª sessão dos contatos extrafísicos. Um beijo. Até a próxima. Quinta-feira, 8 horas, com certeza.